Graça e paz a todos, graças a Deus mais uma devocional para nossa edificação nesse dia. E eu quero falar sobre a graça de Deus. O tema da nossa devocional chama-se A Graça Triunfa sobre o Nosso Cansaço. Eu queria chamar a sua atenção para esse tema e para essa devocional. Preste muita atenção, tenha paciência de me ouvir, me acompanhar até o final, porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para a sua vida nesse dia. O texto básico da nossa meditação encontra-se em Hebreus, no capítulo 4, versos 1 a 16. E o tema de hoje, esse assunto de hoje é muito sério e muito importante para a nossa vida espiritual. Acompanhe a leitura que eu farei. Hebreus 4, de 1 a 16, diz assim: Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhe houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus as suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Até aqui, que Deus nos abençoe pela leitura feita. Meus queridos, como é bom voltar para casa. Como é bom voltar para casa e descansar após um cansativo dia de trabalho, não é verdade? Tomar um banho revigorante, receber o carinho da pessoa amada, com um abraço apertado e afetivo. É uma sensação de termos cumprido nossa missão naquele dia e o desejo de recomeçar no dia seguinte. Entretanto, infelizmente, neste mundo estão as lutas mais profundas, as crises mais exaustivas que enfrentamos e as decepções mais amargas que experimentamos. Aqui, embora possamos conquistar e experimentar muitas coisas boas e até desejáveis, aqui não é o fim de nossa satisfação, não é o fim de nossa satisfação. Tudo aqui é temporário. Aqui não é o lugar para descansarmos. Aqui não é o lugar para o nosso descanso. Aqui lutamos, sofremos, adoecemos e também morremos. Precisamos descansar dessas crises e nos lembrarmos de que tudo que pelo que passamos neste mundo não é o fim. Se ainda tivermos de enfrentar as piores lutas e sofrer as dores mais terríveis, sejam físicas ou emocionais,
se ainda tudo piorar daqui para frente e tivermos de ser perseguidos, maltratados, presos, torturados, mortos, ainda assim não será o fim. Não será o fim. A boa notícia, sabe? A boa notícia é que a morte não é o fim para o cristão verdadeiro. Não é o fim. Ela é apenas a porta de entrada para casa. E quando estivermos à porta, experimentaremos aquele sentimento de que alguém que nos ama nos receberá em seus braços, para nos fazer lembrar de que toda a nossa luta nesta vida aqui valeu a pena e agora estamos protegidos das perdas deste mundo. Estaremos, enfim, entrando no nosso descanso. O autor aqui da carta aos Hebreus, meus queridos, está nos falando sobre esse descanso no capítulo 4. Ele está falando de um descanso. A nossa vida neste mundo deve ser uma busca constante pelo caminho de volta para casa. A boa notícia é que a palavra do Senhor apresenta as suas promessas de nos manter seguros até o fim, que são as marcas do nosso caminho através da graça do Senhor. A graça do Senhor é essa graça que nos consola e nos fortalece para que enfrentemos nossas lutas diárias e nos preparemos para o encontro eterno com o Senhor, o nosso descanso. A graça de Deus triunfa sobre todas as nossas fraquezas, nossas precipitações e nossos erros. A graça triunfa também sobre a nossa autossuficiência, nossa soberba, como nós somos autossuficientes, como nós somos soberbos, arrogantes. A graça triunfa também sobre a nossa história, veja, história terríveis que muitos têm passado, muitos têm uma história triste de passado, mas a graça de Deus triunfa também sobre essas histórias. A graça triunfa sobre a nossa humanidade, para nos conduzir finalmente ao nosso lugar, à nossa casa, ao céu. A graça nos leva para o céu. Mas de que maneira a graça de Deus triunfa sobre a nossa história e sobre as nossas lutas? Como que se dá isso? Em primeiro lugar, a graça triunfa no modo como o Evangelho nos foi anunciado. Cristo veio a este mundo para nos salvar. As Escrituras apontam para Cristo. As Escrituras explicam isso, revelam isso para nós. Ele foi anunciado e veio para nos levar para o céu. Toda a mensagem do Antigo Testamento, desde a criação, aponta para aquele que viria para reunir um povo exclusivamente para si, a fim de manifestar sua glória eterna em todo o universo. Quando cremos no Evangelho, a porta da casa se abre de modo natural. Nem é preciso bater, veja. Ela se abrirá ao chegarmos. Ela se abrirá, sabe por quê? Porque pelo lado de dentro há aquele que conhece todos os que chegarão à casa. Portanto, ao caminharmos até nossa casa, aquele que nos espera já tem registrado em seu grande livro o nosso nome, de modo que não é preciso temer a entrada. A porta está aberta para aqueles que foram chamados por Deus para serem seus filhos. E o que devemos fazer? Qual é a nossa parte aqui? Nós devemos crer no Evangelho que nos foi pregado. Essa é a questão. Não devemos desprezar essa voz, a voz do Evangelho. Aqueles que ouvem a pregação da palavra devem se render à misericórdia e à graça sublime com as quais foram alcançados. Aqueles que rejeitam essa doce voz do Evangelho da graça não entrarão no descanso, diz o verso 6. Não entrarão. Contornarão a vida sem sentido e experimentarão as crises que esse mundo proporciona e, ao final, continuarão a sofrer terríveis dores e sofrimentos no inferno, preparado para todos quantos rejeitam a voz do bom pastor que veio para dar sua própria vida pelas suas ovelhas. Olha que coisa. Portanto, ao ouvirmos o doce Evangelho, ao ouvirmos a voz do doce Evangelho, não endureçamos o nosso coração, como diz o verso 7, como alguns israelitas fizeram no deserto quando saíram do Egito rumo a Canaã. Cristo inaugurou o descanso eterno para todos quantos o amam de verdade. Ele está nos esperando para nos receber em seus braços. Essa é a primeira lição. A segunda lição é que a graça triunfa no modo como a palavra de Deus nos culpa e nos absolve. Sabemos, por meio da palavra de Deus, o que é pecado e o que não é. Se você não sabe,
é porque você não conhece a palavra de Deus, as Escrituras, a Bíblia. Ela tem tudo o que precisamos saber sobre o que é errado, o que é certo, o que agrada a Deus e o que não agrada. Sabemos o que agrada a Deus ou não pela palavra de Deus, pelas Escrituras. A palavra nos mostra o caminho da verdade, da justiça e do juízo. Ela é capaz de restaurar a nossa alma, de nos converter a Cristo. Ela nos mostra o foco de todas as coisas. Sabe qual é o foco de todas as coisas? Você sabe para que você existe, para que você nasceu? Para glorificar a Deus. Esse é o seu fim, esse é o meu fim, é o fim de toda a humanidade, todo ser humano. Todos nós fomos criados para glorificar a Deus. Ela nos aponta o fim dos ímpios e a restauração e a vida eterna dos crentes. Ela nos mostra os crentes glorificados nos céus e atesta a vitória final do povo de Deus, a igreja, sobre o mundo, sobre Satanás e sobre o pecado. A palavra, como diz o texto, é como uma espada de dois gumes, porque é capaz de condenar os pecados e, por outro lado, mostra as promessas de restauração para aqueles que se arrependeram dos seus pecados e renderam-se a Cristo. Então a palavra de Deus tem os dois lados. Ela serve para condenar, mas ela também serve para absolver, para aqueles que dão ouvidos à voz do Evangelho e creem em Cristo. A pergunta é: como escaparemos do julgamento da palavra de Deus? Como? A própria Bíblia diz que ninguém há que possa se esquivar da revelação da verdade revelada, da verdade escrita na palavra de Deus. Ela diz que não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. Diz que os homens rejeitaram Cristo e por isso não conhecem o caminho da paz. Depois você lê Romanos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. É ela quem nos mostra que somos pecadores e só temos um caminho para a vida. Esse caminho chama-se Jesus Cristo. Ele é o único caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não há outro caminho para Deus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ela nos diz, a palavra de Deus nos diz que sem Cristo nada podemos fazer. Ela diz que em pecado estamos condenados à morte e ao inferno e que não há nada que possamos fazer por nossas próprias forças. Nada que você faça vai te levar ao descanso do céu, a não ser que você se arrependa dos seus pecados e entregue sua vida a Jesus Cristo. Portanto, se desejamos entrar em nossa casa, no descanso, jamais podemos desprezar a palavra de Deus e o que ela diz sobre nós, sobre o pecado, sobre Cristo e sobre o caminho para a eternidade. E em terceiro lugar, a graça triunfa no plano de Deus de fazer Cristo nos abrir o caminho. Olha que coisa linda! O caminho de Deus para Deus está acessível para todos aqueles que têm a marca de Cristo, a fé em Cristo Jesus. Se está em Cristo, você é nova criatura e tem reservada a sua salvação para ser revelada no último dia. Se está em Cristo, você precisa manter sua convicção firme e inabalável de que o único caminho para o céu é Jesus e sua obra na cruz. Cristo tomou o nosso lugar neste mundo para que pudéssemos estar no lugar dele, com ele, em glória nos céus. Ele veio e sofreu o que todos nós sofremos: dor, perseguição, angústias, sofrimentos. Jesus foi traído, Jesus foi cuspido na cara e Jesus sofreu também a morte. Tudo isso para quê? Para que pudéssemos saber que o nosso representante é absolutamente real e que não fala apenas de modo teórico sobre as coisas, mas as experimentou na prática. Jesus sentiu na pele tudo isso a fim de nos representar completamente. Por isso que cada vez que nós chegamos a Jesus, quando nós clamamos a Jesus em oração, entregamos a nossa vida e confessamos que nós precisamos dele e falamos para ele que nós estamos em aflição, em dor e sofrimento, ele sabe o que é isso. Por isso que ele pode nos consolar, pode nos confortar, porque ele sabe o que é sentir dor, ele sabe o que é estar numa pele humana. Ele esteve aqui, ele sofreu tudo isso, morreu, mas ele ressuscitou para nos dar a vida e a vida eterna nos céus. Agora observe que o texto que estamos meditando termina com um convite a todos nós nesse dia. Olha que maravilhoso. Observe o verso 16. O verso 16 diz assim: acheguemo-nos, é um convite. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Você pode se aproximar de Deus. Olha que coisa. Ele não é um ditador ou um tirano. Deus é um pai.
Um Pai que deu seu único Filho para tornar seus filhos todos os que creem nele. Então podemos nos achegar a Ele sem reservas. Ele é o nosso Salvador, o nosso Redentor. Ele quer que nos aproximemos e experimentemos de todas as bênçãos reservadas para nós. Mas de que maneira que nós podemos chegar a Deus? Somente através de Cristo. Precisamos entregar a nossa vida a Jesus e assim podemos nos apresentar diante de Deus. Por isso, não devemos desprezar o descanso que está escancarado diante de nós, porque Deus não poupou o seu único Filho para nos salvar e nos garantir a vitória sobre este mundo. Também não devemos nos desviar do caminho da verdade por cansar de servir a Deus, como eu disse no início. Muitas pessoas estão cansadas já de servir a Deus, por pensar que não vale mais a pena em razão das pressões deste mundo, dos problemas, das tentações, de tantas aflições que passamos. Devemos, ao contrário, nos esforçar para voltar para casa, meus queridos, para o nosso descanso, porque essa grande salvação nos foi anunciada no Evangelho de modo todo especial. E a razão é muito simples, porque a palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus, sim, ela tem poder, é a única que tem poder de transformar a vida do ser humano. E ela é a única capaz de discernir o nosso coração e revelar os nossos pecados. A palavra de Deus é a única que revela ao homem a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, que é o único que pode nos salvar totalmente, perdoar os nossos pecados e nos dar o verdadeiro descanso que a nossa alma deseja. A pergunta é, para terminarmos, para onde você está caminhando, meu querido? Qual é o destino da sua história? Para onde você está indo? Onde você estará quando chegar ao final da sua vida e tiver que se apresentar diante de Deus? Porque uma coisa é certa, cedo ou tarde, todos nós estaremos diante de Deus. Teremos que nos apresentar diante de Deus. Tem uma frase do pastor Paul Washer que ele diz assim: daqui a 100 anos, muitos de vocês estarão no inferno. Ou daqui a 100 anos, muitos de vocês terão de prestar contas a Deus, estarão diante de Deus. E não é uma verdade? Você vai estar vivo daqui a 100 anos? Não sei se nós vamos estar vivos daqui a alguns minutos, ou amanhã. Então, onde você estará quando chegar esse dia? Como você estará? Lembre-se do texto que nós lemos, que diz: hoje, o dia é hoje. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não endureçais o vosso coração. Que Deus ilumine a sua mente e o seu coração, para que você possa tomar a feliz decisão de entregar sua vida a Jesus, para então obter o descanso que só Jesus Cristo pode nos dar. Que Deus assim te abençoe e te ajude para o seu bem e para a glória do nome de Jesus.